Testamento. Falei do entendimento do pacto, das obras do pacto da graça, falando bem rápido aqui. Existe a relação da lei anterior e interior. Deus escreveu a lei nos nossos corações. Mesmo ímpio, ele tem uma lei gravada no seu interior, ele sabe quando fez besteira, quando transgrediu a lei, só que para ele, pelo pecado, isso fica muito duro. Então ele acha que isso é normal. Mas existe uma sensação. Adão, depois da queda, se escondeu de Deus. Existe, ele sabe que fez. Escrever não mata alguém. Para ele pode ser normal. Mas ele sabe no seu íntimo que isso está errado. Né? E aí, a partir daí, nós vamos agora enfatizar, né, como Jesus cumpre a lei. Lembrando para vocês, nós temos tipos de lei. Os reformadores classificaram as leis em 3 grandes grupos. Isso nem foi Calvino. Foram os primeiros reformadores. O próprio Martinho Lutero também. Nós temos a lei civil de Israel. Exemplifica para mim aí, que estava na última aula, uma lei civil de Israel. Também o homem que adulterar com a mulher de outro, havendo adulterado com a mulher do seu próprio, certamente morrerá o adúltero e adúltera. Uma lei civil. Se você adulterar, você está condenado à morte. Deus instituiu isso para que houvesse um controle do povo de Israel na época. Ele ia estar misturado com outras nações, onde o adultério poderia ser uma prática, para controle do povo. Então, a lei civil era a lei da nação de Israel naquela época. Do Espírito, entende? Lei civil. Lei cerimonial. Quem me exemplifica aí? Uma lei cerimonial. Pode você nem ler a passagem. O que é a lei cerimonial? Quem dá um exemplo? Tem que levar os animais lá para... Isso aí. Então, atenção. Por exemplo, o bode expiatório. Quando o sacerdote botava e punha sobre o bode, para o animalzinho, todo o pecado da nação e mandava ele para o deserto. Com seus pecados, a nação. Já lendo isso aí, Levítico, né? O sumo sacerdote também fazia, né? Fazia. O santo dos santos. Por exemplo, no santo expiatório. Exatamente. Tinha um tabernáculo, né? O tabernáculo com todos aqueles elementos são lei cerimonial, ordenados por Deus, candelabro de 7 velas, cada coisa tinha uma simbologia. E o santo dos santos, só o sumo sacerdote que podia entrar com uma cordinha amarrada. Se ele fosse dizimado por Deus, ele não podia entrar na presença de Deus sem estar tudo ok, né? O corpo dele seria puxado pela cordinha. E o sacerdote fazia o quê? Ele sacrificava animaizinhos, né, que era um holocausto, botava no holocausto, as cinzas, o sangue era aspergido no altar, nós chamamos de propiciação. Isso aí, né? E a partir dali, a cada sacrifício daquele, o pecado do povo de Israel era expiado, né? Era perdoado. Isso é uma lei cerimonial. Outras leis cerimoniais, assim, por exemplo, o próprio guardar o sábado virou uma lei cerimonial. Tinha um cunho religioso nisso aí. Por exemplo, que o louvor, na época, eram os levitas. A tribo de Levi, uma lei cerimonial na época. Já perceberam que algumas igrejas hoje usam leis cerimoniais no Antigo Testamento? Mantém a lei cerimonial? Por exemplo, os adventistas do sétimo dia guardam o sábado. Por exemplo, existe algumas igrejas que falam que os levitas vão fazer o louvor. Não estou criticando assim, em relação a isso, não. Existem algumas igrejas que o traje do sacerdote remonta ao traje do sacerdote do Antigo Testamento. A lei cerimonial. É interessante que os adventistas são muito rigorosos. Se você conversar com adventista, não, passa o céu e não sei. Tem que ser o sábado. Não, eles estudam. Eles são muito rigorosos. Eles estudam e se tem a lei. Mas, gente, a gente tem que entender o seguinte:
A lei moral. O que é a lei moral, então, que a gente estudou na última aula? Arranjando a cadeirinha para você, hein? Não, tranquilo. O que é a lei moral? Então, quem me explica aí o que é a lei moral? Quem esteve aqui? A lei moral, basicamente, é a lei de Deus perfeita e boa que persiste para sempre. E ela é resumida aonde? Aonde? Os 10 mandamentos. Nós vamos estudar a fundo na próxima aula. Vamos começar a estudar os 10 mandamentos a fundo. Né? A lei moral, ela engloba tudo. Quando você, por exemplo, tem uma lei cerimonial, tipo, do animalzinho, do bode expiatório, do deserto. Tem princípio da lei moral ali. Né? Tem princípio da lei moral ali. Todos aqueles pecados, não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, amarás a Deus, todas essas coisas, não fazer ídolos. Basicamente, esse princípio está ali. Né? Por exemplo, na lei civil, também, algumas questões da lei civil. A mulher que adultera, ou um casal que adultera, não é só a mulher, não, tá? Então, vamos falar hoje sobre a passagem da mulher adúltera, como exemplo, vocês vão ver. Um erro enorme ali de interpretação do fariseu. Mas não adulterarás. Então, existem princípios da lei moral, na lei civil e na lei cerimonial. Porém, eu posso falar com toda absoluta certeza para vocês. A lei cerimonial está do corpo. Sinto dizer, está do corpo. Por quê? Quem me explica? Por que caducou a lei moral, a lei cerimonial? Porque ela toda. Rasgou-se o véu. Quando ele morreu, o véu rasgou no meio. Eu posso entrar no Santo dos Santos. Ela está do corpo. Né? Ela está do corpo, está cumprida em Cristo. A lei civil também. Né? Se eu fosse apedrejar o pessoal que adultera, ia ser uma matança, né, na sociedade atual, né? Que virou coisa comum, né? Adulcou também porque era uma lei civil para aquele governo, aquele Estado de Israel da época. As nossas leis hoje, muitas delas, os advogados podem confirmar comigo, são baseadas no moral. Deus que vou falar da nação hoje. Se for ver bem, né? Homicídio. Né? Por exemplo, vamos logo um negócio, né? Então, a lei civil caducou, a lei cerimonial caducou. Mas a lei moral, gente, a lei moral é assim. Você pode olhar os 10 mandamentos. A lei foi feita por Deus. E a lei, por ser feita por Deus, ela persiste eternamente. Ela é boa, ela é santa. Nós temos, como cristãos, aprender a amar a lei de Deus. E aí, esse cara, chamado Calvino, ele pegou e resolveu dissecar a lei moral das suas atitudes. Isso é leitura, sim, obrigatória. Muito reformado, né? Porque ele pega a lei moral, vamos lá. Quais são as aplicações da lei moral na prática? A gente também falou um pouquinho na última vez. Por exemplo, vamos lá. Aplicação teológica. O que seria isso? Quem me explica o que é aplicação teológica? Eu estava aqui na última aula. Quem lembra? A aplicação teológica é o seguinte, isso o Lutero também enfatizou, tá? A lei, ela demonstra para você o seu pecado. Ela dá diagnóstico, o médico, eu gosto dessa palavra, diagnóstico. A lei diagnostica o seu pecado. Então, ela serve para que você, quando você transgride, né, a lei, né, transgride o amor de Deus para a sua vida. Pecado nada mais é que transgredir o amor de Deus. A lei mostra para você, ela revela o seu pecado. Então, isso tem uma grande importância para a gente. Esse é um princípio que Calvino escreveu como princípio da lei moral teológica. Princípio civil. É como eu falei, grande parte das leis das nações são baseadas na lei moral de Deus, grande parte. Né? Nós não temos uma nação teocêntrica.
né? Ou mesmo uma nação como era a nação de Israel na época. Mas grande parte das leis que a gente tem hoje no nosso Código Civil tem base da lei moral. E por que isso? Tem que ter controle da sociedade. Se não tivesse qualquer lei, uma rédea na sociedade, é uma loucura, né, gente? Então, tem esse princípio da lei. Deveres e direitos, né? Tem que ter leis e direitos, tem que ter controle, tem que ter polícia, tem que ter controle, tem que ter polícia, tem que ter justiça, tem que ter juiz, tem que ter advogado, tem que ter lei, tem que ter controle na sociedade. E isso Deus permitiu para que realmente houvesse um freio no ser humano que, a partir do pecado, se torna um instrumento horrível de maldade. Desculpa, mas é o que a gente vê hoje no mundo, né? Guerras. Lê o jornal. Lê o jornal. Lê o jornal. Abre no G1 do Globo. Você vai ler desgraça. É o que o homem faz. Pode pecar. E Deus precisa, a partir do uso cívico, da moral, controlar a população, né? Controlar seres humanos. Se não ia ser, acho que o homem não. Se não houvesse esse princípio, a gente não ia sobreviver. E o terceiro uso da lei, esse que Calvino escreveu muitas coisas e enfatizou muito. O que é o terceiro uso da lei? O terceiro uso da lei é exclusivo para o cristão. Ele é exclusivo que o cristão pode usar esse terceiro uso. Por quê? Porque a partir do momento que o Espírito Santo toma o nosso ser, transforma o nosso coração, nós temos fé em Jesus, nos arrependemos, nos convertemos, a lei moral de Deus passa a ser boa, perfeita, agradável, linda, bela, e é tudo que a gente quer na vida. Nós amamos a lei de Deus, amamos quando cumprimos a lei de Deus. Então, esse uso da lei, ele participa de um processo de santificação do cristão. É aquilo que te leva para o progresso como cristão. Não estou falando em termos financeiros ou materiais, não. Progresso seu, espiritual. O cristão, ele ama cumprir a lei. Você é legalista. Não se trata de ser legalista. O legalismo é outra coisa, vou falar mais na frente. Se trata de amar uma lei santa, boa e agradável que Deus fez para o ser humano, e se ele fez é santo, é bom. Você passa a amar isso, amar, cumprir a lei de Deus no seu trabalho, amar, cumprir a lei de Deus, amar o próximo como a si mesmo, amar a Deus acima de todas as coisas, no seu dia a dia, na sua família, na sua relação da igreja. Isso transforma, você é transformado no seu ser, e a partir daí você quer cumprir a lei de Deus, você quer amar a Deus, tudo que você faz é para a glória dele. Então, cumprir os 10 mandamentos do cristão não é um sacrifício, não deve ser. Cumprir os 10 mandamentos do cristão deve ser uma coisa agradável, aprazível. Leva prazer para a gente. É o terceiro uso da lei, que o Calvino tanto descreveu nos seus institutos. Vamos agora, então, falar do tema mais importante da aula hoje, que é o cumprimento da lei em Cristo. Paulo, em Gálatas, ele fala o seguinte: a lei serve de aio a Jesus. A lei aponta para ele. A lei nos conduz para ele. Mas a lei por si só, ela não gera salvação. Você entende isso aí? Nenhum homem consegue cumprir a lei perfeitamente. Todas as suas vezes, em cada tipo dela. Você não vai conseguir, você pode tentar, mas não vai conseguir. Os judeus achavam que conseguiriam, os fariseus. Muita gente hoje, legalista, mesmo das igrejas de hoje, eles pensam que conseguem cumprir a lei e que são salvos por isso. Uma pessoa boa. Eu vou na igreja todo domingo, eu leio a Bíblia todos os dias. Não deixei de ser uma lei. Eu faço bem ao meu próximo. Eu não mato, eu não adultero, eu não bebo, não fumo.
mais nada, não devo mais nada. Então eu tenho justiça. Eu sou justificado porque eu tenho uma vida reta perante Deus. Hã? É. A passagem de Alberrico significa bem isso aqui. Jesus faz bem. Faz isso e viverás. Aí Jesus, não, vai ter uma coisinha aqui. Só uma coisinha aqui que eu vou falar com você. Antes de qualquer coisa, vende suas coisas todas e dá para os pobres. Aí se entristeceu. Veja bem, Jesus, ele tinha uma abordagem ali, vou mostrar para você, uma coisa mais linda, é apaixonante. Porque ele sabia o que estava no coração do homem. Não, cumpra a lei. Ah, é? Você é rico, vende seus bens todos e dá para os pobres e me segue. E aqui que foi? Qual foi a lei? Foi nessa passagem que foi transgredido por vocês. E não fazer imagem de escultura nos 10 mandamentos é idolatria. Ele tinha como ídolo o dinheiro dele, o poder dele, os bens dele eram ídolos, estavam acima de Deus, acima de qualquer coisa. Veja bem. E Jesus, ele não precisou falar, ó, você está idolatrando o dinheiro. E ele percebeu. O que é isso? É a lei interna. É a lei interna, está escrita no coração do homem. Percebem isso? Percebem? Que ele tinha entendimento que não era certo. Jesus coloca isso na mesa. E a partir da Bíblia entende. Está escrito no coração. Na verdade, o regenerado colocaria o Senhor acima de qualquer coisa. De tudo. Né? Você colocar qualquer marido, colocar uma esposa, colocar um filho, colocar um time de futebol, colocar o seu trabalho de forma mais importante que Deus na sua vida, é idolatria. E nós, seres humanos, somos fábricas de ídolos. Nós somos fábricas de ídolos. E aí, Jesus mostra para ele, olha só, mas você se esforce em cumprir a lei. Aí, ó. É daí que vem o entendimento das escrituras que não há qualquer ser humano que consiga cumprir a lei completamente. Não dá, você não consegue. É impossível um ser humano ser justificado pelas leis. Bom, excelente exemplo, já. Bom, né? Então, gente, Jesus cumpre a lei perfeitamente. A pergunta daí, né, para de certo, né, o que a lei de Deus requer? Tá aí, no livrinho. A lei de Deus, basicamente, é o seguinte: ela requer cumprimento perfeito. Perfeito. Se você descumprir um item da lei, é como se você tivesse cumprido toda ela. Então, você não mata, não adultera, mas você tem um ídolo. Tá bom? Tá bom. Tem mais jeito. E, basicamente, como a gente cumpre a lei? Como se cumpre a lei perfeitamente? Você resumir uma palavra, o que você diria? Aí você está afiado. Bom, amor. É basicamente amor. É amar a Deus acima de todas as coisas, amar o próximo como assim mesmo. Os 10 mandamentos eu vou falar na próxima aula, eu expliquei em 2 tábuas. Numa tábua, a relação do homem com Deus, os 4 primeiros. E os 6 últimos, a relação do homem com o seu próximo. Basicamente, é uma relação de amor. Só que como nós, através do pecado, desaprendemos, deixamos de amar, a gente transgride ali o tempo inteiro, todo dia. Todo dia. E Jesus tornou isso muito mais duro, gente, muito mais pesado. A interpretação que Jesus deu da lei, a clareada que ele deu na lei, foi muito mais dura. Né? Olha só, vamos lá. Vou ver algumas passagens aqui para vocês. Isso chega a dar uma certa, né? Vamos lá, Mateus 5, 21. Mateus 5, 21.
vamos ler. Do 21 ao 26. Natan, lê aí. Mateus 5, do 21 ao 26. Vamos lá. Alguém já abre aí Mateus 5, do 27 ao 30. Natan, pode ler. 21 ao 26. Isso. Ouviste que foi dito aos antigos: não matarás, mas quem assassinar estará sujeito a juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que se irá contra seu irmão estará sujeito a juízo. Também qualquer que disser a seu irmão, Racá, será levado ao tribunal. E qualquer que o chamar de idiota estará sujeito ao fogo do inferno. Assim sendo, se trouxeres a tua oferta ao altar e te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali mesmo, diante do altar, a tua oferta. E primeiro vai reconciliar-te com teu irmão, e depois volte a apresentar a tua oferta. Entra em acordo depressa com teu adversário, enquanto estás com ele, a caminho do tribunal, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, o juiz te entregue ao carcereiro e te jogue na cadeia. Com toda a certeza afirmo que de maneira alguma sairás dali, enquanto não pagares o último centavo. Veja bem, é que a lei moral diz, não matarás. Eu, porém, vos digo. Olha só, vocês leram no Antigo Testamento, não matarás. Porém, eu vou dizer, se você não precisa matar, se você já desejar o mal para o seu irmão, se não perdoar o seu irmão, não se reconciliar com ele, você vai ter a mesma justiça do cara que é assassino do Antigo Testamento. Então, se você aponta o dedo para o seu irmão, se você não perdoa o seu irmão, não entra de acordo com ele, você está morto. Duro. Falando, Jesus clareia a lei e ela fica mais dura. Mais dura. Vamos lá, quem vai ler o próximo aí? Ensina a respeito ao adultério. Vamos lá. Do 27 ao 30. Ouvistes que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. Pois é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, corta e atira para longe de ti. Porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Veja bem, não adultério, não só adulto, se você olhar com desejo para a mulher ou para o homem, um desejo que já adulterou. Está dentro do seu coração. Olha a visão que Jesus dá da lei. Fica muito mais clara. Porque ele olha, duro, ele olha o interior do coração do homem, que é o próprio Deus, ele é a lei. A lei moral é ele. Então, a autoridade para falar, eu, porém, vos digo, se você olhar impuro, você já está transgredindo a lei. Olha só, do 31 ao 32, vamos lá. Quem quer ler? Já, lê aí. Também foi dito: aquele que repudiar sua mulher deve dar resposta. Eu, porém, digo: quem repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, as põe a se tornar adulta. E aquele que casar com a repudiada comete adultério. Vai deixar sua mulher, né, vai quebrar sua família. Eles falavam antigamente, tem a carta de divórcio. Eu, porém, te digo, você não está tendo uma relação de amor com a sua mulher no casamento. Você não está amando. Você não está amando a ela como você mesmo. Você está expondo ela ao adultério. Isso é muito pior. Uma última aqui que eu vou ler. Tá?
Eu vou ler essa aqui, ó, do 43 ao 48. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie seu inimigo. Eu, porém, lhes digo: ame os seus inimigos, ore para os que perseguem vocês, para demonstrar que são filhos do Pai de vocês, que está nos céus, porque ele faz o seu sol nascer sobre maus e bons, e de chuva sobre justos e injustos. Porque se vocês amam aqueles que o amam, que recompensa terão? Os publicanos também fazem o mesmo. Se saudarem somente os irmãos, o que estão fazendo demais? Os gentios não fazem o mesmo? Portanto, sejam perfeitos, como é perfeito o Pai de vocês que está no céu. Amem seus irmãos, odeiem seus inimigos. Não. Você, como filho de Deus, regenerado, salvo, ame quem faz mal a você. Sabe por quê? Antes de nos convertermos, nós éramos inimigos de Deus. Sabe o que ele fez? Ele te amou. Sabe como ele te amou? Antes de você nascer, antes do mundo existir. Ele entregou o filho dele para morrer por você. Por mim. Então, como é que eu tenho direito a não perdoar alguém que fez mal para mim? O próprio Deus não só perdoa, como tem relações de inimizade com ele, através da graça comum, não deixa que o mundo seja dizimado. Então, perdoe seu inimigo. Percebem, gente, como é que Jesus se aproxima da lei? Ele clareia a lei, ele torna a lei mais dura. Mais dura. Muito mais dura que o Antigo Testamento. Então, vocês entendem, para quem chegou agora, é impossível que qualquer ser humano seja justificado pelo cumprimento da lei. Impossível. Impossível. Tá? Quem tem um entendimento disso aí, de forma muito clara, muito boa, né? Foi Paulo, né? Assim, Bem que eu quero, né? ele teve um entendimento claríssimo, né? E Jesus falou: eu vim para cumprir a lei. Quer ver? Abre aí Mateus 5, 17 e 18. Quem quer ler para mim? Mateus 5, 17 e 18. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque, em verdade, vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto-se dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Eu não vim para revogar a lei. Eu vim para cumpri-la. E Jesus, gente, cumpriu a lei perfeitamente. Foi o único ser humano na face, já passou por esta terra, por este planeta, que conseguiu cumprir toda a lei perfeitamente. Perfeitamente. Ele não pecou. Ele é santo. Ele cumpriu toda a lei. Tá? Quem quer ler aí? Lucas 24, 44. 24, capítulo 24, versículo 44. Vai. 24. 44. Em seguida, Jesus lhe explicou: são estas palavras que eu lhes ensinei, quando ainda estava entre vós. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. A lei de Moisés, a lei do Antigo Testamento, todas, gente, isso aí pode fazer um estudo um dia. Você pode virar uma historinha aqui. Cristo no Antigo Testamento. Eu tenho um livro só sobre isso. Ela aponta para ele. A lei de Jesus, a lei do Antigo Testamento serve diário para Jesus. Ela aponta para Jesus toda ela. Olha, tem uns estudos seguintes, se pegar o tabernáculo, cada item do tabernáculo aponta para Jesus. O tabernáculo é o local da presença de Deus, simbólico, né? Para o povo de Israel, na verdade, nem tão simbólico, estava ali mesmo. Jesus é a presença de Deus, o tabernáculo de Deus. Ele, inclusive, rasgou o véu para que nós pudéssemos estar na presença dele, não mais através do sacerdote.
Nós, né? Nós somos profetas, sacerdotes e reis através de Jesus. Então, ele cumpriu a lei perfeitamente. E aí, Romanos 10, 4. Quem vai ler? Romanos 10, 4. Que coisa mais linda, né, gente? Olha a fala dele. Meu Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. O fim da lei É Cristo. é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Aí nós já chegamos num ponto muito interessante. Quando você fala o fim da lei, não é o fim da lei. O grego, aí no fim, é a meta da lei é Cristo. A meta da lei aponta para Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então, nós não somos justificados, salvos, não nos tornamos justos pelo cumprimento da lei. Vocês entenderam que nós não conseguimos cumprir a lei? Vocês entenderam que sempre vai haver aquele irmão fez mal para você no trabalho, você no início tem um ódio dele. Fala a verdade. Vai se dar mal. Tem um dia que eu Me aguarde. Me aguarde. Me aguarde. Ele vai ver só o que eu vou fazer. Quem não passou por isso, né? No trabalho, na família. Entendeu? Esposa fez com o marido lá, malcriação, sanguínea. Vai ver só. Já aguarda. É ou não é? Dentro da gente. Cara, nós não conseguimos, gente, porque nós estamos aí sob influência do pecado. Vai chegar um dia, um novo céu, uma nova terra, nós vamos conseguir cumprir esse item, galera. Nós vamos ser regenerados ao ponto de não haver mais pecado, não haver mais influência do pecado. Vai ser impossível que o homem peque após no novos céus e nova terra, como a gente viu aí. Então, É um processo, né? é um processo. Agora nós estamos no processo de santificação. Mas preste atenção. Olha, só dá coisa interessante. Vamos lá, já vai ter umas colocações muito Não, boas. a gente, olha só, em Mateus 5, né, 25 e 26, é interessante que ele fala aqui, ó, entre em acordo sem demora com o seu adversário. Ou seja, entre em acordo, não existe o adversário. Ele está falando o seguinte, em verdade ele diz, você não sai dali enquanto não pagar, você não vai dali enquanto não pagar um centavo. É interessante isso. Não quer dizer que você vai estar isento. Você vai ter que pagar aquilo que você deve. Isso é muito interessante. Nós vamos ter adversários na vida. Nós vamos ter Ele adversários. fala aqui, ó, senão você vai ser entregue ao juiz. O juiz ao oficial de justiça. E você será jogado na prisão. Porque às vezes ele fala assim, eu acho que tem querido melhor o Hollywood. Não, é duro. É duro. É duro. Seguinte, você vai ter adversários na vida. Sim. Você vai ter gente que vai te fazer mal nesse mundo. A questão é, como cristão, como você vai ser luz do mundo em relação a essa pessoa? Como seremos sal da terra em relação a essa pessoa? Como você pode ter? Você vai ter raiva dele. Isso não é bom. Agora, como cristão regenerado, como filho de Deus, você tem que transparecer Jesus a ele. Jesus foi pregado numa cruz. Maldito o homem que é pregado no madeiro, está escrito no Antigo Testamento. Estava sob maldição ali. Ele foi humilhado, cuspiram nele, ele foi chicoteado. O Filho de Deus, puro, santo, sem pecado, estava ali pagando a justiça de todo mundo. O que ele lá na cruz ele fala? Senhor, perdoa. Ele conseguiu. Se coloca no lugar dele. Você conseguiria ter isso. Senhor, isso fica um filho de Deus. A gente conhece casos, pessoalmente eu não conheço. Eu já ouvi falar de pessoas assim que o bandido matou o próprio filho e depois a pessoa consegue ir na prisão, visitar, evangelizar. E através dessa demonstração de perdão e de amor, o próprio bandido se converte. Então, a gente conhece casos assim. Então, o que aconteceu com essa pessoa que ela conseguiu
É o quê? A santificação. Gente, É o Espírito Santo que vocês salvação. entende, Marisa, que por ele mesmo, Não, você está tendo um entendimento muito bom disso aí. Por nós mesmos, nós não conseguimos. mas se a gente Nós não se conseguimos saber, colocar claro, né? na presença do Senhor, de fato, de verdade, Teve um ele caso, pode fazer coisas que a gente nem pode direcionar. Fala aí, caso tá? real que aconteceu, tá na internet, um camarada que ele matou várias pessoas, frio, e diante dos acusadores, ele tomou-se frio o tempo todo. Mas uma das pessoas que ele matou, que o pai da menina que ele matou, o pai falou assim, eu te perdoo. Ele começou a chorar. Quando ele recebeu o perdão de uma pessoa. Se fosse acusado, ele ficou frio. Aquela mulher do Auschwitz, fora não tem nenhum. Excelente exemplo. Não Pode é? falar. É. Aquela mulher foi torturada, viu os pais morrerem, o irmão, não sei, ali no campo de concentração. E ela perdoou a pessoa. É difícil. Não, eu me sinto nessa Difícil não já. situação, mas sei que é possível. É difícil, não. É impossível esse tipo de transformação do ser humano sem cooperação do Espírito Santo. Só pela ação do Espírito Santo. Impossível. Eu falo isso com toda a segurança. Eu, Manuel, eu sou hoje imperfeito e falho, pecador, mas o que eu tento ainda, né? É impossível. Pelo homem. O novo homem, isso é impossível, fosse por mim mesmo. Entendeu? Vamos ler umas passagenzinhas aqui, para vocês entenderem isso melhor. Gálatas, vamos abrir o livro de Gálatas. Eu quero que o Natan vai abrir Gálatas 2, vai ler do 19 ao 21. Alexandre vai ler Gálatas 3, do 24 ao 26. Marilza vai ler Gálatas 5, 14. Todo mundo abrindo, todo mundo ligando os seus filhos, com o celular, né? Bom, quem vai ler então Gálatas 2, 19 ao 21? Foi por intermédio da lei. Eu morri para a própria lei, com o propósito de viver tão somente para Deus. Fui crucificado juntamente com Cristo. Desse modo, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E essa nova vida que vivo agora, vivo no corpo. Vivo exclusivamente pela fé no Filho de Deus, que me amou e se sacrificou por mim. Não torne inútil a graça de Deus. Porquanto, se a justiça pudesse ser estabelecida pela lei, então Cristo teria morrido em vão. A lei é boa, a lei persiste, mas nós somos incapazes de cumprir a lei. Então, como Paulo fala aí que eu morri para a lei e vivi para Cristo, já não vivo mais eu, mas Cristo vive, é o seguinte: nós como cristãos, ainda temos que cumprir a lei moral. A lei moral é eterna. Só que eu morri para a maldição da lei. Eu não estou mais sob a maldição da lei. Essa é a questão. A lei não exerce mais o poder sobre a minha vida de maldição. A lei exerce o poder de vida para mim hoje, porque eu estou em Cristo. Eu vivo para Cristo. Eu fui crucificado por Cristo. Tá? O velho homem morreu. Agora um novo homem que ainda é pecador. Mas quando o pai vê, olha assim, Manuel errou. O acusador vê, Manuel errou. Eu não chego, mas eu morri. Ele é meu. Ele criou em mim, ele teve fé, ele se arrependeu. É meu. Aí o pai, Deus olha, ó Jesus. E a justiça que ele conquistou lá na cruz. Ele estava para mim. Ele que se merece. Isso se chama graça. Então, a lei na sua vida, meu irmão, você se converteu por Jesus Cristo, por ter morrido por seus pecados, por a justiça dele ter sido colocada na sua vida, porque ele levou a maldição do pecado da sua vida nele, você vai viver. Então, eu já não vivo pela lei. Eu não sou justificado, tornado justo pelo cumprimento da lei. Eu sou tornado justo em Cristo, pela fé em Cristo, pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo. Vocês entenderam isso aqui, eu estou feliz. Próxima leitura, de Gálatas. Assim, a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fossem justificados pela fé.
Agora, porém, tendo chegado à fé, nós não estamos mais sob controle de todos. Todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Isso. A lei serve de alho, tutor. Ela te leva a Cristo. E agora que você, pela fé, justificado pela fé, mediante a graça, né? Pela graça, mediante a fé, você não está mais sob a maldição da lei. Que Cristo tomou sobre si a maldição. E ele te deu a vida dele, a graça. Então você está salvo pela graça dele. Entende isso aí? Próxima leitura de Gálatas é um livro. Você quer entender lei e graça? Tem que ler Gálatas. Tem que estudar Gálatas. É um livro até que eu queria expor um dia na escola bíblica. Porque aquele povo ali da Galácia estava sendo influenciado por legalistas, por judeus legalistas, né? Então, Paulo teve que fazer uma intervenção através da epístola em relação a isso. Porque estavam forçando algumas pessoas a se circuncidarem. Né? E ele confrontou Pedro face a face, na lata. Né? Porque você vive aí com os gentios e fica com os gentios. Mas quando vê os judeus, você fica com medo, aí você manda todo mundo se circuncidar. Paulo não era fácil, não, tá? Cheio de autoridade, né? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Não há lei. Ou seja, o fruto do Espírito, o amor que Deus coloca na sua vida, a partir do momento em que você aceita Jesus, você é justificado por Cristo, e a partir daí o Espírito Santo te coloca num processo de santificação, tudo isso que Marilza falou agora, você cumprir, isso tudo te leva ao cumprimento da própria lei. Só que você não está sob a maldição da lei. Jesus cumpriu a lei por você. Mas não quer dizer que você não vai mais cumprir a lei. E aí, eu queria falar o seguinte: como é que a gente vive agora? Então, existem duas posições muito perigosas em relação a isso, tá? Uma é o seguinte: bom, então se Jesus morreu por mim, se Jesus me salvou, se Jesus morreu por meus pecados, eu estou salvo, estou justificado, certo? Não preciso mais cumprir lei, vou levar a vida de qualquer maneira. Eu estou salvo. Sou calvinista. Eu creio na eleição. Sou eleito. Deus me amou antes da fundação do mundo. Então, eu levei minha vida pecando, porque eu estou salvo. Isso nós chamamos de antinomianismo. Isso é um perigo também. Gente, não é porque você foi justificado por Cristo que você agora vai viver de qualquer maneira. Porque é o seguinte: você não é justificado pela lei. Mas a partir do momento que você é salvo, você passa a cumprir a lei, que é fazer esse fruto do Espírito. Ele falou. Segundo polo perigoso: eu não adultero, eu não bebo mais, eu não fumo mais maconha, não uso mais drogas, eu não vou me divorciar, eu faço bem, eu faço boas obras, e por isso eu quero que a minha igreja toda seja assim. A minha igreja vai cumprir a lei literalmente e vai ser salva por isso. Isso é legalismo. Porque você coloca isso no público, perante a igreja, está cheio aí, né? Você prega Moisés na igreja. Sabe que Moisés, o não regenerado, você pregar Moisés, desperta a vontade de cometer aquilo. Tá? Aponta para o pecado. Então você tem que pregar nos públicos a Cristo. Tá? Porque como nós precisamos aqui, é impossível para o ser humano cumprir toda a lei. Também quem era Saulo, o caminho para Damasco, depois. Paulo era um legalista, cumpridor da lei, mas que estava aspirando morte contra os cristãos. Ele carregava pelos cabelos, né? São duas pessoas diferentes. E depois ele cai do cavalo. Sabe que Jesus torna o ser humano mais humilde. Né? Ele nos torna mais humildes. Nós somos mansos e humildes. Isso nos gera muitos benefícios, né? Você vê aquela frase que ele fala para fazer aquilo, até hoje ele fica na tua casa. Olha o resultado. Presta atenção, gente.
há um equilíbrio em você entender que você é justificado por Cristo, mediante a fé, mediante a graça pela fé em Jesus. Então, eu não vou ser justificado por o meu próprio cumprimento da lei. O que não quer dizer que, a partir de agora, eu sou cristão, eu sou justificado, eu não vá amar a lei de Deus e tentar cumpri-la. Eu vou cumprir a lei porque eu amo, porque ela é boa, porque ela é aprazível, porque ela é agradável. É bom. Eu faço bem ao próximo, não é para o meu próprio interesse, é porque eu quero glorificar a Deus. Eu amo meu marido, eu amo minha esposa, não é pelo meu próprio interesse, porque isso é para a glória de Deus também. Eu não vou criar imagens, esculturas, criar ídolos. Não é porque eu quero ser salvo por isso, é porque eu amo. Na verdade, eu amo a Jesus. Por isso. E por isso, agora, eu cumpro a lei para ter segundo talvez descrever. Entendeu? 10 horas já, 10h20. Acho que dá tempo. Olha, agora eu quero exemplificar com a Bíblia. Né? Então, eu já falei para você do perigo, do antinomianismo e do legalismo. Né? Tem que haver um equilíbrio. Eu sou salvo pela graça, mas a partir de agora eu vou tentar, eu vou cumprir a lei por amor. Eu não vou conseguir. Se pisou no seu carro, você vai pintar mãe, você vai ver só Jesus enxergando. Mas vem na hora que você é, como cristão, vem aquele Espírito Santo te incomoda. Te incomoda, né? O marido brigou com você, né? Brigou a esposa, você vai ver só, mas isso é só egoísta, né? Como é que pode? Ai, gente. Tem que olhar para o amor da minha esposa, eu tenho que perdoar. Gente, é por isso que eu digo, o calvinismo, ele leva ao progresso. Leia a Instituta, Calvino. Tá? Um dia que eu tinha falado com você, fazer a exposição da Instituta. Que outro livro abençoado. Leia a Instituta. Eu acho o seguinte, é ler a Bíblia todos os dias, bons comentários bíblicos, e viu que a história da igreja escreveu sobre aquilo. Né? Calvino, Lutero, Martin Lloyd Jones, John Stott. Bom, isso aí te ajuda muito. Jarbas, vamos lá. Quero terminar exemplificando com uma coisa aqui. Dê para mim aí, João 8, do 1 ao 11. João 8, do 1 ao 11. Acho que não vai dar tempo de eu falar tudo que eu queria, mas isso aqui é muito rico, né? Do 1 ao 11. Vamos lá. Jesus, no entanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo. E tudo o povo se reuniu em volta dele. E Jesus, assentado, os ensinava. Então, os escribas e fariseus trouxeram a mudança dele uma mulher surpreendida em adultério. E, fazendo-a ficar estéril no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Na lei, Moisés ordenou que tais mulheres sejam apedrejadas. Só tem isso, tentando para ter de que o acusar. Mas Jesus, continuando, escreveu a terra um dedo. Como ele se insistiu naquele dia, Jesus levantou e lhes disse: quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar uma pedra nela. E, incluindo-se novamente, continuou a escrever no chão. Mas eles, ouvindo essa resposta, foram saindo e começaram aqueles mais velhos até o último. E quando só Jesus e a mulher têm que ele abrir. Levantando-se, Jesus perguntou a ela: mulher, onde estão eles? Ninguém condenou você? Ela respondeu: não existe. Também eu não a condeno. Claro, ele impede. Presta atenção, quero que você, dever de casa, vai dando nota da escola bíblica, tá? É prova. Quero que você meditem a semana inteira qual foi a relação dos fariseus com a lei e qual a relação da lei com os fariseus. Qual a relação da mulher com a lei? Qual a relação da lei com a mulher? Tá? Como Jesus se relacionou com a lei nessa passagem? Ele mandou ela descumprir? Alguém descumprir a lei? Né? E no final, quem foi salvo? Quem foi salvo foi a mulher. Os fariseus que saíram, um por um, até houve um testemunho lá, um
estava dentro do coração deles, todos estavam condenados, estavam sob a maldição da lei. A mulher que errou, quando os fariseus saíram, o que ela podia ter feito? Um pensamento que eu tive. Ó. Vou me mandar daqui, voltar para o meu amante. Aparecer nua, no meio de uma humilhação da dela. Ficou com Jesus. E o que Jesus disse para ela? Vai, está salva. Eu não te condeno. Eu vou morrer por você. Vou morrer por você. Você errou, irmão. Se arrependa, porque Jesus morreu por você. Agora vai, leva a sua vida e não serve mais. A lei agora é agradável para você. Não é mais morte. Você não está sob a maldição dela. Agora vai significar vida. Para a mulher não significa mais morte. Para a vida. Gente, estamos quase na hora do culto. Vamos encerrar. Paulo já está falando de um tempo, né? Esposa é isso. Por isso não é bom que o homem fique só, né? Imagina, se eu ficasse só, que seria da minha vida, né? Senhor, muito obrigado por cada um aqui. Obrigado pela exposição. Obrigado, Senhor, por conhecermos, amarmos a sua lei, mas entendermos que nós somos salvos pela sua vida, Senhor, pela sua morte na cruz por nós. Que tu nos amaste antes da fundação do mundo e que entregaste sua vida por nós. Muito obrigado, Senhor. Nós não temos como agradecer por tudo que fizeste por nós. E que agora possamos seguir essa vida amando a sua lei, Senhor, amando acima de tudo a ti. Acima de tudo a ti. Nos dá um culto agora abençoado, que queremos ouvir a sua voz agora no culto. Abençoe o pastor Antônio, a todos que vão participar. Em nome de Jesus, amém. Amém. Pessoal, se tiverem dúvidas, se gerou dúvida, aguarde. Semana que vem eu vou abrir 10 minutinhos do início para a gente tirar as dúvidas, tá bom? Vamos ao culto, hein? Aprendeu tudo. Fevereiro, vamos voltar. Legal, irmão. Bom te ver aí, gente. Bom te ver. Tá dormindo. Ei, Cleia. Vou encerrar aqui que a gente tem o culto agora. Abração. Pessoal, quem tiver dúvida, anote aí que eu vou abrir uma sala um dia para a gente tirar as dúvidas, tá bom? Um abraço.